Entre Conversas está começando e no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre carbofobia. Ficou curioso para saber o que é? Então não saia daí! Você sabe o que é carbofobia? Vou te explicar. Esse termo é usado para o medo exagerado de consumir carboidratos. Ao longo dos anos, os carboidratos se tornaram, dentro do senso comum, o vilão das dietas. Tem gente, inclusive, que acredita que basta cortar o carboidrato para emagrecer, como se fosse um passe de mágica. Mas na realidade não é bem assim. Quem está aqui com a gente para desmistificar esse medo dos carboidratos é a nutricionista Evelyn Lima. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Jade, e você? Tudo bem também. Evelyn, não é bem assim, né? Cortou o carboidrato, vou emagrecer. Não é, até porque o carboidrato é nossa fonte principal de energia. Então a gente vai cortar o carboidrato, vai sentir fraqueza, mal-estar, tontura, e o nosso corpo vai se adaptar para a gente não emagrecer depois de um tempo, né? E eu acho importante a gente falar sobre essa questão do emagrecer, para quem quer ou para quem precisa. Não é simplesmente emagrecer, né? Precisa emagrecer bem, consciente, de forma saudável. Exatamente, a saúde em primeiro lugar, né, Jade? Então, num primeiro momento, quando você corta o carboidrato, realmente emagrece. Mas depois o seu corpo se adapta com aquela falta, né? E o que ele faz? Ele busca na massa muscular uma energia para ter essa falta do carboidrato, né? Para suprir essa falta do carboidrato. Então, a pessoa, em vez de perder gordurinha, ela acaba perdendo massa muscular. Então, é aquele emagrecimento que fica flácido, que fica fraco e que pode até prejudicar a gente mais no passar dos anos, realmente, né? Que a massa muscular é muito importante. Então, é uma ideia ou um falso emagrecimento, né? Com certeza. Ainda que na balança ali conste alguns quilos a menos, mas é algo muito errado. Com certeza. O nosso cérebro pensa com carboidrato, nosso coração bate com carboidrato. Então, a gente tirar essa fonte de energia do nosso corpo é realmente maltratar bastante o nosso corpo. E quais são os riscos de tirar, assim, de uma maneira super repentina e sem uma orientação nutricional, de fato? Isso. A primeira coisa que as pessoas sentem é o mau hálito, né? Que causa, realmente deixa um mau hálito bem característico, assim, a falta do carboidrato. Depois vai deixar os pensamentos mais leves, vai dar fraqueza e vai ter essa grande perca de massa muscular, que daí vai ter complicações mais sérias, né, também. Evelyn, por que tu acredita que surgiu esse medo? Porque o carboidrato se tornou um grande vilão? Eu acredito, Jade, a gente não sabe muito ao certo, mas veio muito com a época das modelos, sabe? Do emagrecimento, que veio bastante os transtornos alimentares também. Provavelmente veio dessa época e foi fortalecendo, né? Porque fala em dieta, fala em cortar carboidrato, né? E tu acha também que o carboidrato em si, ele está associado a uma culpa em relação aos alimentos? Principalmente quando a gente fala do medo, eu acho que eu tenho medo de comer aquilo, tento esse afastamento e aí quando esse afastamento não acontece, eu entro em outra questão que é a culpa relacionada a alimentos, né? Exatamente, porque o carboidrato ele é muito presente na nossa cultura, em todas, né? Mas principalmente a brasileira. Quando você corta o carboidrato e você fica alguns dias sem comer, vai ter um momento que você vai entrar em contato com ele. E aí o seu corpo vai pedir aquele carboidrato. E quando você consome, vem a culpa. A frustração, o arrependimento de você ter feito aquilo. E daí vem os pensamentos, né? Já que eu comi, vou aproveitar. Então, a pessoa vive naquele 8 ou 80, né, já? De uma hora não come nada e uma hora come em excesso. E aí, talvez essa seja a grande questão de dietas super restritivas, né? Exato. E do efeito sanfona, né? Porque restringe algo que a gente não consegue manter por muito tempo. E quando você consome, o corpo acumula, porque ele sentiu a falta. Então, ele guarda para um outro episódio ali de restrição. E ainda associando os alimentos a emoções, por exemplo, o carboidrato, eu acho que ele está muito presente em comidas
até afetivas de certa forma, como uma lasanha, por exemplo, feita pela mãe, pela avó, ou pizza que um domingo feliz que acaba em pizza, né? Exatamente. E aí volta para aquela história da culpa quando você acaba depositando nesse tipo de alimento um sentimento que não devia existir, né? Exatamente. Deveria ser um equilíbrio, né? Que tá tudo bem eu comer uma pizza, tá tudo bem eu comer um pão, tá tudo bem eu comer um bolo, desde que seja de maneira consciente e equilibrada. A gente não vai viver de pizza, pão e bolo, né? Ele vai fazer parte, mas junto com isso também faz parte as fibras, as proteínas, as vitaminas e toda a alimentação balanceada. Então, tudo se for bem dosado, tudo se for feito com equilíbrio é possível, inclusive e principalmente os carboidratos, é Com isso? certeza. O equilíbrio faz parte, né? Porque é bem aquela coisa, né, Jade? Se tá proibido comer, aí que a gente tem mais vontade. É uma verdade. Falando por experiência própria, é uma verdade. Evelyn, e quando a gente fala de carboidratos, existe os carboidratos bons, existem os carboidratos ruins? Como que é feita essa diferenciação? Isso. A gente fala que tem os carboidratos complexos e os carboidratos simples. Qual seria a diferença? Os carboidratos complexos, eles têm junto com eles as fibras. Então, são a salada, legumes, as frutas, todas elas têm carboidrato, mas junto com fibra. Pão integral, né? Tudo que está com fibra é o carboidrato complexo. Os carboidratos simples são aqueles ricos em açúcar. Então, açúcar é um carboidrato simples, que tem uma digestão mais rápida. É sempre bom a gente preferir carboidratos complexos, mas o simples também faz parte de um momento, né? Um docinho, uma pizza, um pãozinho francês, por exemplo. E para a gente melhorar daí já desses carboidratos simples, seria interessante a gente acrescentar alguma fibra, né? Então, vou comer um pão francês, vou passar uma proteína, por exemplo, né? Colocar um queijo, que daí já deixa ele mais nutritivo, junto com uma fruta, né? Então, a gente deixa ali uma qualidade alimentar melhor. Você falou do pão. E eu acho que o pão, ele tá meio que no topo, assim, do que as pessoas acham como vilão, né? Vou cortar o pão, e aí acaba trocando o pão por alimentos que talvez tenham o mesmo, como é que eu posso falar? A mesma qualidade. Como uma tapioca, por exemplo. O pão é o vilão e a tapioca é o bonzinho da história, ou não tem isso? Pode comer o pão, pode comer a tapioca. Pode comer o pão, pode comer a tapioca. E os dois são carboidratos simples, né? Porque a tapioca também é um carboidrato de absorção rápida. Então, não tem isso de pão ou tapioca. Quem preferir o pão, pode comer o pão tranquilo, desde que com equilíbrio, reforçando. Exatamente. Uma outra briga também, eu acho que entre os carboidratos são as batatas. A batata doce e a batata inglesa. Isso. Tem, de fato, algo assim muito diferente? É melhor escolher a batata doce? Como que funciona? O índice glicêmico da batata doce ele é um pouquinho menor, então tem uma digestão um pouquinho mais lenta, mas em relação de calorias, já é praticamente a mesma coisa. Então também é o equilíbrio, né? Que às vezes a pessoa fala, não vou mais comer batata branca, né, a batata inglesa, e vou comer a batata doce. Só que aí come uma quantidade maior. Também não é por aí, né? Para saciar a vontade daquela outra batata. Então, realmente ter um equilíbrio e uma consciência na hora de fazer escolhas. Evelyn, um outro mito, na verdade, não sei se de fato é um mito, mas é o que eu escuto muito, é o carboidrato à noite. É possível comer carboidrato à noite ou não como carboidrato à noite? Como que funciona isso? É possível comer, mas a gente tem que lembrar assim, nosso corpo já está indo dormir. Então, quanto de energia eu preciso se eu vou dormir? Né? Então, o problema maior já é a quantidade. Não tem problema você comer carboidrato, mas a gente tem que estar de olho na quantidade. Que aí são refeições que pedem uma quantidade menor. Então, preferível comer até o início da noite, se eu for fazer alguma atividade, por exemplo, do que tarde da noite eu decidi comer um carboidrato para ir dormir. Isso que não é aconselhável. Exatamente. A nossa digestão demora cerca de 4 horas para ser feita. Então, que a gente faça um jantar, por exemplo, 3 horas no máximo, né, antes de deitar. Para a gente não ficar a noite inteira fazendo digestão.
E uma dica de um carboidrato que a gente pode comer à noite, assim, ou pode comer qualquer um tipo, desde que seja em pequena quantidade, como tu falou. Pode comer em qualquer um. Daí você vai analisar o que faz mais sentido para mim. Eu sou mais do arroz com feijão? Será que uma batata seria interessante nesse momento? Será que uma tapioca, por exemplo, uma crepioca seria legal aqui? Então vai de gosto mesmo. E pensando ao longo do dia, tem uma quantidade certa ou cada pessoa tem a sua necessidade e aí precisa ser visto com um nutricionista, por exemplo? Isso, cada pessoa tem a sua necessidade e tem também a rotina, né? Olhar a questão de fome. Que horário que essa pessoa tem mais fome? Que daí você inclui realmente uma alimentação mais equilibrada. Mas normalmente o carboidrato vai estar no café da manhã, no almoço, né? Que daí entra o arroz. E no jantar sempre vai ter alguma questão do carboidrato também. E pensando numa montagem de um prato, por exemplo, numa alimentação comum, um almoço, uma quantidade base assim, de carboidrato que pode ser, que a gente pode comer pensando numa divisão do prato, uma certa parte de salada, qual seria a porcentagem ali mais ou menos para um carboidrato, para você separar e ter um carboidrato? Isso, essa divisão é bem legal, que é simples e a gente consegue fazer em qualquer lugar, né? Eu sempre falo, separa metade do prato para saladas e legumes, né? Então tudo que for cru, cozido, você coloca nessa metade do prato. A outra metade é 1/4 proteína, que daí são as carnes e os ovos, e 1/4 de carboidrato, que daí você coloca o arroz, feijão, ou a batata, ou o macarrão, a mandioca, o que você quiser daí. Evelyn, pensando no carboidrato como fonte de energia, o ideal, e quando a gente fala de carboidrato e esporte, prática de atividade física, na verdade, o ideal é comer antes e aí depois a gente prioriza proteínas, como que é? Isso depende bastante do treino da pessoa, de como que tá a alimentação do dia todo, mas é importante ter carboidrato antes do treino, porque senão também falta energia ali para fazer, né? Falta força, falta disposição. E daí, dependendo do objetivo da pessoa, o pós-treino é proteína. Pensando em mais um mito, assim, né? As frutas são carboidratos, São não é carboidratos, isso. E aí eu sempre ouvi assim, tá com fome, quer comer alguma coisa saudável, come uma fruta, opta por comer uma fruta. Isso. E aí com esse medo do carboidrato, eu vejo que as pessoas, até as frutas que geralmente foram tratadas como alimentos naturais, saudáveis, se tornam também vilões, né? É nesse nível que a gente tá chegando já, de ter medo das frutas. E quão errado isso é, É Evelyn? bem errado, porque são nas frutas que a gente tem as vitaminas e os minerais que são tão importantes para o funcionamento inteiro do nosso corpo, né? Toda a produção de hormônio, tudo que acontece dentro do nosso corpo é necessário ter as vitaminas. E é nas frutas que a gente encontra. Então, excluir elas da alimentação é realmente maltratar muito o nosso corpo e deixar ele desnutrido. E tem alguma fruta que é melhor? Tem alguma fruta que não? Ou todas as frutas são válidas? Tudo você de fato pode escolher diante do que você gosta ou não? Ou para quem quer dosar um pouco o carboidrato, tem alguma fruta que é melhor escolhida? Vai realmente de variedade, né? Quanto mais variável é as nossas frutas, né? Mais variável também vai ser a quantidade de nutrientes que a gente vai estar absorvendo. Então é legal consumir pelo menos 2 frutas por dia, até 4 mais ou menos, e daí você organiza na sua alimentação. E também é legal aliar uma fibra, por exemplo, a maçã. A maçã, se como uma maçã pura, sinto um pouquinho de fome. Se eu coloco uma granola, por exemplo, já sinto que me dá mais saciedade. É assim que funciona isso mesmo? mesmo. Aí você vai analisando, que daí você deixa essa fruta com mais fibras ainda, né? Com mais qualidade nutricional. Então, associar as frutas com uma granola, com uma aveia, com castanhas, que o pessoal faz muito também. É bem interessante. Então, para a gente finalizar, reforçando, os carboidratos não são vilões, né, Evelyn? E eles fazem parte da nossa saúde. Muito obrigada. Obrigada, Jade. O Entre Conversas fica por aqui. Eu vejo vocês na próxima edição. Tchau!